Vocês viram o último vídeo do Hélio Couto, que ele deu uma sumida. Não sei se vocês perceberam, né? Fofoca quântica. Eu percebi que ele deu uma sumida, senti falta dele nessa pandemia. E agora ele tá voltando com tudo. Então ele fez um vídeo gratuito que eu gostaria que todos vocês assistissem. Está na plataforma dele. Que ele fala sobre os chakras. Então, assim, tá bem interessante. Só que tem aquela coisa, né? Os mestres, eu vejo ele como um mestre. Eu vejo ele como uma pessoa enviada por Deus para ajudar a gente a expandir a consciência. Mas o que acontece? Quando os mestres eles já chegam numa maestria de entendimento, eles explicam, mas a gente fica assim, tá, mas e aí? Como se equilibra os chakras? Alguém fez essa pergunta? Alguém... é só você falar com os mestres, tal, que eles vêm e equilibram seus chakras. Mas é porque para ele tudo isso é muito fácil, para ele tudo isso é muito normal. Para a gente que ainda está nessa dimensão aqui, a gente questiona muitas coisas, como eu também questiono, né? Claro que eu questiono muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito, eu quero entender, eu quero como as coisas funcionam, Por exemplo, tem uma pessoa, que eu não vou falar por ética, que divulga muita quântica também, e ele falou que a filha do Bolsonaro é a Nefertiti, que ela que vai ser daqui 20 anos, eu acho, não sei, a presidente do nosso Brasil, e isso aqui vai virar uma maravilha, que tem planos aí espirituais. Aí eu fico pensando, peraí, se ela foi a Nefertiti, a Leopoldina depois, e ela que vai ser a presidente, a filha do Bolsonaro, então como fica o trabalho da Poli, que é as chaves de Nefertiti? E como fica essas pessoas que canalizam a própria Nefertiti? Porque eu mesmo já tive uma experiência dessa. Então você fica, oi, como, quando? Você quer saber como as coisas funcionam. Então me explica, será que dá para uma pessoa ela trabalhar em desdobramento, mas também dá para a pessoa voltar aqui, humaninha, e de repente à noite desdobra e trabalha, né, os 7 corpos? Então é muito interessante que a gente começa a questionar, isso é muito importante, que a gente da quântica questione. Eu quero que vocês questionem o meu trabalho também, mas quem diz, quem falou, qual a prova? Porque é esse questionar que vai fazer você equilibrar todos os teus chakras. Louco isso, né? Então, eu vou dar uma explicação sobre o chakras na minha visão, porque assim, ele falou, a palestra dele eu achei super interessante sobre os chakras, e é exatamente isso. Eu acredito, sempre acreditei, desde quando eu comecei a expandir, porque quando você começa a expandir, você entende que não é só os pensamentos positivos. Você começa a ter uma outra visão de mundo e você começa a mergulhar no plano espiritual. E quando você mergulha no plano espiritual, você começa a ter muitas respostas. E eu mergulhei profundamente em vários livros secretos, em vários livros de sebo que poucas pessoas deram valor. E através desses estudos, eu conseguia sentir uma energia muito mais avançada além de mim, que eu sentia as respostas. Então eu não posso hoje com a tecnologia. Então de repente eu tô querendo escrever alguma coisa, eu preciso muito do caderno. O caderno é onde eu me encontro. Então eu pego um caderno, tem que ter vários cadernos, um em cada cômodo. Eu já cheguei a ter caderno dentro do banheiro, porque se vir alguma coisa eu preciso escrever. E quando eu começo a escrever, são várias páginas, que ali sai um curso, ali sai um entendimento. E é muito interessante que quando eu começo a ler
eu encontro um livro que está falando exatamente aquilo que eu escrevi. É como se fosse uma resposta. E isso aumentou muito depois que eu comecei a trabalhar, estudar sobre os registros akáshicos, que é a nossa caixa de informação. Então, a nossa caixa de informação tem todas as respostas que nós precisamos.